oferece o culto e ação de graça pela passagem do aniversário de Raí. Amém? Tem aqui 2 pedidos de oração, nós vamos orar no final. Também vamos deixar aqui os nossos parabéns aos aniversariantes: Fábio Ferreira, Raí Queiroz, Elaine Cristina, Emerson da Costa, Tânia Valéria e Vera Lúcia. Nós vamos estar orando em favor dos nossos irmãos também no término desse culto. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Você se lembra do versículo que foi lido? Era em qual carta mesmo? Qual capítulo? E o versículo? Está todo mundo ligadinho aí, né? Que bom. O tema da mensagem de hoje está dentro do versículo. O tema da mensagem de hoje é: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir? Bem forte? No 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. Esse é o tema da mensagem de hoje. A Bíblia, queridos, nos informa, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que Deus criou o homem reto. Uma outra tradução diz que Deus criou o homem justo, mas que o homem buscou muitas invenções. Uma outra tradução, a parte B, diz: mas o homem buscou a maldade. Esse versículo, logo de início, Eclesiastes 7, 29, nos informa que absolutamente não era plano, nunca foi plano de Deus o pecado na história do ser humano na terra. Repetindo a parte A do versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes, Deus criou o homem reto, justo. Mas a Bíblia diz na parte B, esse versículo 29, que o homem buscou outras coisas. Buscou invenções ou invencionices, como diz uma tradução. E a Nova Versão Transformadora diz que o homem buscou maldade. O que fica claro aqui nesse texto, uma das coisas que ficam claras, além da primeira verdade, que Deus não planejou o pecado na vida do ser humano. Porque Deus, quando criou o homem, criou ele perfeito. Criou com o intuito da expressão da vida do ser humano, que ele criou segundo a sua imagem e semelhança, fosse uma expressão de louvor para Deus. A expressão de vida do ser humano deveria ser para a glória de Deus. Como disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. A expressão da vida, a expressão da nossa vida, nos mínimos detalhes, em tudo que nós fazemos, pensamos e falamos, e até arquitetamos ou planejemos, deveria ser para a glória de Deus. Mas há uma verdade implícita também nesse versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes. Quando a Bíblia diz: mas, porém, contudo, isso significa dizer que o homem decidiu. O ser humano escolheu outras coisas. Ao invés de permanecer reto e justo, ele decidiu buscar a maldade, como diz a Nova Versão Transformadora. Ou decidiu buscar invencionices, como diz a versão corrigida da Bíblia.
Mas Deus não planejou o pecado. Absolutamente que não. Deus criou o homem para louvor da sua glória. E uma coisa que nós precisamos levar em consideração, que todo ser humano deveria levar em consideração, e eu quero chamar a sua atenção para essa verdade nessa noite, é que eu e você é quem decidimos. Nós é quem decidimos o nosso destino eterno. Por mais que Deus nos ame, me escute e me entenda, se esforce para entender isso. Se esforce para permitir que isso entre no teu coração. Por mais que Deus nos ame, embora Ele tenha nos criado a sua imagem, a sua semelhança, mas Deus nos deu o poder de tomar decisões. Inclusive, o poder de decidir segui-lo ou desprezá-lo. Por mais que isso doa no coração de Deus, mas foi assim que Deus criou a raça humana, com liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, como queira. O homem buscou invencionices, o homem buscou maldade, mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o homem vivesse feliz. E não é uma felicidade passageira, não é uma felicidade baseada em coisas materiais, momentâneas. É uma felicidade baseada no relacionamento da criação ou da criatura com o seu Criador. Eu já disse isso aqui, mas voltou a palavra e eu vou dizer. Eu e você e qualquer ser humano na face da terra só será verdadeira e plenamente feliz quando tiver uma vida íntima com seu Deus. Se você quer encontrar a verdadeira felicidade, busque ao Senhor. Permita que Ele esquadrinhe o teu coração nessa noite. Permita que Ele confronte você nessa noite. E permita a você mesmo dar uma oportunidade para que Deus seja Senhor na sua vida. Para que Deus seja Deus da sua vida. Não o Deus do outro, não o Deus do vizinho, não o Deus do conhecido, mas o seu Deus. Viva para Deus. Tenha comunhão com Deus. Tenha experiências com Deus. Tenha histórias para contar do que Deus fez e faz na sua vida. Nós precisamos, e existem algumas pessoas aqui nessa noite que precisam dar um basta de viver de passado, de viver da vida da mãe, da vida que a mãe tem com Deus, que o avó teve com Deus, que o avô teve com Deus, que o tataravô teve com Deus. Dê um basta nisso. Pare de ficar contando a experiência dos outros. Pare de ficar contando a bênção e a vitória que aconteceu na casa do vizinho. Deus quer fazer milagre na tua casa. Deus quer fazer milagre na tua vida. Como já foi profetizado aqui nessa noite, Ele quer virar a página da sua história. Quantos acreditam nisso? E Ele está aqui para realizar isso. Ele está aqui para satisfazer o vazio que há na tua alma. E esse vazio é do tamanho do Deus da Bíblia. Só Ele pode preencher. E quando você colocá-lo no seu coração, você vai experimentar a plena felicidade e a verdadeira felicidade que só há numa vida em comunhão com Deus. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, o apóstolo. Galácia era uma cidade no tempo
do Senhor Jesus Cristo e nos dias do apóstolo Paulo, que estava na Ásia, no norte da Ásia Menor. Era uma província romana, cuja população era de romanos, judeus e alguns gentios. E Paulo, na sua primeira viagem missionária, passando por aquela região, fundou aquela igreja. E eles receberam o Evangelho de Jesus. Repita comigo: receberam o Evangelho de Jesus. E abraçaram esse Evangelho. Se converteram ao Cristo que esse Evangelho anunciava. Se renderam à graça da salvação que esse Evangelho apregoava. Receberam o impacto da transformação e da libertação que o Evangelho faz na vida do homem e da mulher. Eles experimentaram a salvação em Jesus. Eles vivenciaram aquilo que Paulo escrevendo, se não me engano, aos Coríntios. Eles experimentaram que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles foram salvos, verdadeiramente salvos. Eles não fizeram teatro, eles não fizeram de conta que acreditaram nas palavras de Paulo. Não, eles foram transformados. Porque o Evangelho não fala de melhoria humana. O Evangelho fala de libertação de uma vida pecaminosa. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho liberta. O Evangelho transforma. O Evangelho, quando é anunciado, vidas são transformadas. Vidas são confrontadas. Vidas são curadas no seu físico e curados na sua alma. Existe um ambiente todo espiritual acontecendo quando o Evangelho é pregado. Nesse momento, o reino de Deus está se mobilizando a seu favor. Existe uma preocupação no céu de te resgatar e de trazer para próximo de Deus, de te tirar do lamaçal do pecado, transformar a sua vida e te levar para o céu. Embora nós vivemos em uma sociedade dúbia, que costuma dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas a verdade é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não são todos os caminhos, só Jesus salva. E os Gálatas abraçaram o Evangelho da graça. Paulo mais ou menos pregou igual a Jesus, como está registrado no capítulo 4 de Mateus, versículo 17. A Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que o anúncio do Evangelho oferta a salvação, e a única coisa que o Evangelho pede é que haja arrependimento. Para que nós possamos pedir arrependimento, a primeira coisa que precisamos ter consciência é que nós somos pecadores. E uma vez reconhecendo que somos pecadores, nos arrepender. A porta que nos abre o caminho para a salvação é o arrependimento. Eu conversava com meu sogro essa semana, e conversando com ele, ele estava falando que tem hora, são palavras dele, e eu concordo com ele. Ele dizia que tem hora que ele pensa assim: Deus já deve estar enjoado de me ouvir falar a mesma coisa. Senhor, perdoa os meus pecados. Porque é o que eu só faço na oração, dizendo ele. Mas é o que nós só podemos fazer na oração: pedir perdão pelos nossos pecados. Porque o pecado é uma realidade.
na história humana. Como disse, não que Deus tenha planejado, mas porque o ser humano decidiu buscar a maldade, decidiu buscar invencionices, decidiu afastar-se de Deus. Então nós precisamos primeiro nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, nós começamos a fazer parte do reino de Deus. Nós experimentamos a graça da salvação. Como escreveu também Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Os Gálatas abraçaram a salvação em Jesus. Mas, num dado momento, depois que o apóstolo Paulo continuou as suas viagens missionárias, aconteceu algo no meio daquela comunidade recém-convertida a Cristo, que foi alcançada pela salvação através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. No capítulo 1, abra a Bíblia aí. Vem para a Bíblia comigo. Abra aí, Gálatas 1, só para você voltar uma página. Gálatas 1, versículo 6. Paulo começa a escrever, ele escreve. Ele já tinha passado uma vez na cidade, ficado lá um tempo, pregou o evangelho, discipulou, fundou a igreja. Mas ele ficou sabendo algum tempo depois que estava acontecendo algo estranho naquela comunidade cristã. O versículo 6 diz assim: estou muito surpreso. Na maioria da tradução dos irmãos está assim: maravilho-me em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava admirado. Ele foi surpreendido. Por que ele foi surpreendido? Porque os crentes da Galácia, aquelas pessoas que formavam aquela comunidade cristã, verdadeiramente se converteram a Cristo, aceitaram aquele evangelho. Mas acontece que, de repente, eles começaram a abraçar um outro evangelho, como diz o versículo 6. Maravilho-me em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Existe um risco que todos os cristãos passam quando abraçam a fé em Jesus. O risco de serem enganados. Veja que foi um homem, um ser humano, no caso o apóstolo Paulo. Um homem como nós, um ser humano como nós, imperfeito. Porém, teve um encontro verdadeiro com Cristo. Era salvo em Jesus. Era lavado e remido no sangue de Jesus. E foi chamado para ser apóstolo, para ser um fundador de igrejas, para levar o evangelho aos lugares onde o nome de Cristo não era nomeado, não era conhecido. Assim Paulo chega na Galácia e prega para aquelas pessoas. E eles abraçam com alegria o evangelho. Mas depois eles começaram a ser perturbados por outras pessoas. Você está com a Bíblia aberta? Olha o versículo 7. Maravilho-me de que tão depressa tenha... passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Depois que Paulo prosseguiu no seu ministério, nas suas viagens missionárias, chegaram outros homens lá, pregando um evangelho diferente do que Paulo pregava. Pregando algo diferente. Eles falavam, presta atenção aqui, eles falavam do evangelho, mesma palavra usada por Paulo. Eles falavam de Jesus Cristo, o mesmo Salvador citado por Paulo. Mas o teor daquele evangelho era diferente.
Eles queriam fazer com que aquelas pessoas daquela igreja voltassem a cumprir a lei de Moisés, para que elas realmente fossem salvas. Em outras palavras, o que eles estavam querendo dizer era o seguinte: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário não era suficiente para salvar aquelas pessoas, ou não foi suficiente. Eles precisavam observar as leis de Moisés, cumprir as leis de Moisés para ser salvo. Ou seja, eles tinham que conquistar a salvação através de atender ou obedecer à lei de Moisés, guardar todos os mandamentos de Moisés. São 613 mandamentos da lei, e a Bíblia diz que homem nenhum jamais cumprirá a lei de Moisés. Homem nenhum conseguirá cumprir a lei. Ele sempre vai, pelo menos, tropeçar em uma dos estatutos, ou dos preceitos, ou dos mandamentos. E a Bíblia diz que aquele que tropeça, ou que não obedece pelo menos um dos mandamentos, pecou por todos. Ninguém conseguiu cumprir a lei. O único homem que conseguiu cumprir a lei foi o Verbo eterno, quando se encarnou e se fez homem, viveu entre nós. Ele cumpriu a lei totalmente. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. E porque ele cumpriu a lei, ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Eu acabei de afirmar, Jesus cumpriu toda a lei. Ele não pecou contra Deus. Ele foi crucificado não pelos seus pecados, não pelas suas iniquidades, mas pelas minhas e pelas tuas iniquidades, pelos meus e pelos teus pecados. Como disse o profeta Isaías, ele foi ferido e moído pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele cumpriu a lei. E aquelas pessoas estavam perturbando a igreja, pervertendo o evangelho, desclassificando o evangelho, rebaixando o evangelho a obras do ser humano, como se o homem pudesse se justificar diante de Deus. Nenhum ser humano pode se justificar perante Deus. A salvação é um ato inicialmente de Deus. Deus é quem dá o primeiro ato, por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego desapercebido quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Já havia na eternidade, antes de existir uma estrela sequer no céu, qualquer planeta, não existia nenhum anjo, não existia nem os homens, não existia nada. E Jesus já era o Cordeiro de Deus morto desde antes da fundação do mundo. No dia em que Adão e Eva pecaram, Deus fez a promessa que da semente da mulher nasceria um que iria pisar na cabeça da serpente. Ele seria ferido no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Foi ali naquele momento prometido um Redentor. E com o passar do tempo, Jesus veio e morreu na cruz pelos pecados da humanidade, para nos justificar, ou para justificar aqueles que o aceitam pela fé. Repetindo Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós precisamos tão somente nos arrepender e crer no Salvador. Viver para Ele. Porque quando nós aceitamos a Jesus através do anúncio do Evangelho, nós somos declarados justos em Cristo. Antes de aceitarmos a Jesus como Salvador,
Antes de aceitarmos a graça salvadora de Deus em Cristo, Deus nos olhava como pecadores, irremediáveis, irreconciliáveis. Mas depois que nós aceitamos, depois que o homem, a mulher, o rapaz e a moça aceita a salvação em Cristo pela fé, Deus olha para ele e vê, e para ela também, e não vê mais ele, não vê ela, mas ele vê a justiça de Cristo neles. Sabe por que nós não somos consumidos, irmãos? Primeiro, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E segundo, porque nós fomos declarados justos em Cristo Jesus. Deus hoje olha para nós e nos vê como justos. E aquelas pessoas estavam deturpando o evangelho que Paulo pregou. Por isso Paulo diz da seguinte forma, no versículo 8. Mas ainda que nós, olha o que Paulo está dizendo, ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho diferente desse que nós estamos anunciando, seja maldito, seja anátema. Deixa eu falar uma verdade para você, para contextualizar isso aqui. Isso não aconteceu apenas nos dias de Paulo. Isso o que, pastor? Essa deturpação do evangelho. Isso acontece hoje. Isso acontece nos nossos dias. Um homem verdadeiramente de Deus pregou o evangelho para você, e você aceitou o Cristo do evangelho da graça. A sua vida foi transformada. Você foi conquistado pelo amor inexplicável de Deus. Você recebeu o impacto do poder transformador do evangelho. Mas tem alguém que está buzinando no seu ouvido um evangelho diferente. Um evangelho que não fala em arrependimento. Um evangelho que não fala que a salvação é pela graça. Mas um evangelho que fala que nós precisamos fazer alguma coisa para que sejamos aceitos por Deus. Isso é uma inverdade. Isso é um outro evangelho. Existem em nosso meio muitas pessoas que estão abraçando um evangelho diferente. Porque existe outro evangelho, desde os dias de Paulo. Hoje nós vivemos numa era midiática, em que as redes sociais estão aí. E quanta bobagem nas redes sociais, né? Quanto besterol nas redes sociais. E quanta gente com nome de evangélico, com nome de missionário, com nome de pastor, com nome de crente, com nome de bispo, de apóstolo, que está pregando um evangelho deturpado. Um evangelho pervertido, que não é o evangelho de Jesus. Um evangelho que não fala de renúncia. Um evangelho que não fala de mudança de vida. Um evangelho que não fala que você precisa se consagrar para Deus. Que você precisa temer ao Senhor, reverenciá-lo. E a reverência não é apenas externa, é primeiramente e essencialmente interna. Uma reverência de se quedar, de se render ao Cristo da graça. Um evangelho estranho. E muitos estão abraçando esse evangelho e levando o nome de evangélicos e levando o nome de salvos. Mas estão sendo enganados. Porque o evangelho prega que a salvação é pela graça. É um dom de Deus. Nós abraçamos pela fé em Jesus. Depois que Paulo fala com a igreja da Galácia com respeito a essa admiração de ver eles querendo voltar atrás, querendo fazer boas obras para se justificar e ser aceito por Deus e ser salvos. Paulo fala dessa grande verdade, que está aqui no capítulo 2 e no versículo 20. Primeira coisa que Paulo fala: estou crucificado com Cristo.
Estar crucificado com Cristo significa que nós morremos com Cristo. Quando Cristo foi crucificado, quando Ele morreu na cruz, quando nós aceitamos essa salvação, o sacrifício vicário de Cristo, nós também morremos. Nós fomos crucificados. Quem é crucificado morreu. Quem é crucificado está morto. E quem está morto não vive mais para esse mundo. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem foi crucificado não vive mais para esse mundo, porque está morto. Você já viu um morto reagir a alguma coisa? Você já viu um corpo, um defunto, você falar alguma coisa no ouvido dele e ele te responder? Você conversar com ele? Não existe, porque morreu. A primeira coisa que nós precisamos viver, o texto diz, estou crucificado com Cristo. Não diz estive, ou estarei, diz estou. Quem está crucificado com Cristo, ele vive a bênção da salvação pela graça em Cristo. Ele não viveu um dia, ele vive. A base da sua salvação está no sacrifício vicário de Jesus na cruz. Primeiro estou crucificado. Depois o texto diz, na minha tradução diz, logo, já não sou eu quem vive. Escuta aqui. Jesus não vai ocupar o coração de alguém que é dominado pelo eu. O texto diz, estou crucificado com Cristo e não vivo eu. Porque se foi crucificado, isso não significa dizer que nós somos insensíveis ao que está ao nosso redor. Não vivo eu significa dizer que Cristo agora é quem vive em nós. Por quê? Porque nós demos a nau do nosso barco para Ele. Perdão, o remo da nau, né? Falei uma bobagem. Demos o remo do nosso barco para Ele. Espontaneamente, voluntariamente, nós nos rendemos a Cristo. E por isso Cristo agora domina. Por isso agora Cristo é Senhor da nossa vida. Não vivo eu, mas é algo consciente. Lembra quando eu falei no início da mensagem que quando o homem pecou, foi uma decisão do ser humano? Quando nós dizemos assim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é uma decisão nossa, minha. É uma decisão sua. Nós precisamos entender que a decisão é nossa. O mundo, irmãos, ele está aí nos assediando. O diabo está bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Só que a decisão é nossa. É sua. Você nunca vai ouvir alguém dizer, eu fui interpelado por um demônio na rua, que botou uma faca no meu pescoço e que disse que se eu não abandonar a Deus, ele ia me matar. Isso nunca vai acontecer. O diabo não vai fazer isso. E mesmo que fizesse, você teria que tomar a decisão. Porque a decisão é nossa. Decidir-se por Cristo e decidir-se por nos mantermos em Cristo. Não viver mais segundo os nossos desejos, mas segundo aquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Voluntariamente. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O eu precisa ser calado. Os nossos conceitos, o que nós achamos com respeito à salvação e à vida eterna, precisa ser deixado de lado, precisa ser abandonado. Cristo precisa ser a sabedoria da nossa vida.
Cristo precisa nortear a nossa vida. Cristo tem que ser a inspiração da nossa vida diária. Nós não vamos mais viver segundo o que vivíamos antes, porque nós fomos crucificados com Cristo. O velho homem, a velha mulher, aquela vida no pecado, não existe mais, foi crucificado com Cristo. E agora Cristo vive em nós, a nova criatura. Isso é conversão, isso é estar em Cristo. Não adianta sermos simpatizantes do Evangelho. Quantos simpatizantes do Evangelho há nos nossos dias? Pessoas que admiram, tem gente que não gosta da gente não, né? Falam mal, criticam, de todo jeito, mas tem gente que é simpatizante. Mas meu amigo, minha amiga, ser simpatizante do Evangelho não vai decidir a sua eternidade. O que você pensa a respeito da salvação não vai ser decisivo, não. Você falar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Sim, você faz o que você quiser da sua vida, mas você precisa entender que Deus tem um parecer sobre a sua vida. Nós estamos estudando, começamos a estudar nesse quarto trimestre de 2020, a vida de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz que se chamava Jó. A Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Voluntariamente. Ele decidiu isso. Ele decidiu manter-se íntegro diante de Deus, ser sincero para com Deus, ser reto para com os homens e também para com Deus, ser íntegro, ser temente a Deus, reverenciar o Senhor em todos os setores da vida. A Bíblia diz que Jó era um homem próspero, mas a prosperidade de Jó não falava apenas da riqueza dele. A prosperidade de Jó falava da prosperidade de toda a sua vida, porque Deus abençoou toda a sua vida, em todas as áreas. Isso porque em todas as áreas Ele permitiu que Deus entrasse. Deixa eu te perguntar melhor, deixa que o Espírito de Deus te pergunte nessa noite. Deus está em todas as áreas da sua vida? Deus é Senhor de todas as áreas de sua vida? Ou existe algum cômodo do seu coração que a porta está fechada a 7 chaves? Deixa eu te falar nessa hora, em nome de Jesus. Você precisa entregar a chave desse cômodo para Cristo, para que Ele possa mudar a sua vida. Enquanto você ficar aí, pensativo, insistindo em viver a vida conforme você pensa, segundo os seus próprios conceitos, ou um evangelho deturpado que você tem ouvido, você vai continuar amargando tristeza e derrota. Mas eu desafio você nessa noite, renda-se a Jesus. Crucifique-se com Ele nessa noite, para que você possa experimentar Cristo vivendo em sua vida. Como disse, nós temos a decisão, nós temos o poder de decidir o que é que nós vamos fazer. Se nós vamos ficar com Cristo ou não. Se nós vamos permanecer em Deus ou não. Ainda que somos assediados pelo mundo, somos assediados também pelo diabo. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. O mundo está aí ao nosso redor. E existe muitas coisas no mundo que parecem boas, mas na verdade são enganosas. Existe uma coisa no mundo de hoje chamado indústria do entretenimento. Me escuta aí. Que está levando muita gente vagarosamente para o inferno. Não há nenhum problema em se divertir. Ninguém está dizendo isso. Entreter-se, se divertir.
Só que nesse mundo que nós vivemos, existe um sistema maligno, um sistema espiritual maligno que atua no mundo material que nós vivemos. E esse sistema espiritual maligno, ele se opõe a Deus e a tudo que Deus faz, esteja fazendo ou queira fazer. Existe uma verdade na palavra de Deus, dentre muitas, que Deus não quer perder nenhuma alma. Ele quer que todos se convertam e venham ao pleno conhecimento que há em Cristo Jesus. Só que essa indústria do entretenimento, eu estou falando de entretenimento, diversão, está roubando o nosso tempo. O tempo que nós orávamos, nós não oramos mais. O tempo que nós nos detínhamos para estudar a Bíblia, não nos detemos mais. Vou falar uma coisa aqui que vão até fazer chacota de mim. Culto doméstico. Ninguém tem tempo para isso. E olha que nós estamos em plena pandemia. Nós precisamos, queridos, nos despertar nessa noite. É possível que nós estejamos trocando o Evangelho de Jesus por um outro Evangelho. Um Evangelho de facilidades. Um Evangelho que, ao invés de nos aproximar de Cristo, está nos distanciando dele. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Queria pedir para a igreja que colocou-se de pé para fechar os olhos. Feche os olhos e fique orando. Eu falei e vou repetir. Existe um ambiente todo espiritual aqui nesse lugar. O reino de Deus está mobilizado em favor de algumas vidas aqui. Existem algumas pessoas aqui que precisam voltar para Jesus, mesmo estando na igreja, se consertar com Ele. Existem algumas pessoas que se esquecem de Jesus quando saem de dentro da igreja. Não há compromisso com Deus. Deus tem uma expectativa muito grande em transformar você e a sua casa. Mas isso só vai acontecer se você render-se totalmente a Cristo. O não vivo eu, mas Cristo vive em mim, precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos nos render a Ele e permanecer nele, como diz o início do versículo: já estou crucificado. Permanecer morto para as coisas que nos distanciam de Deus, que nos esfriam espiritualmente, nos separar de pessoas que nos afastam de Deus, que roubam a sua comunhão, que roubam a sua santidade. Tem pessoas que foram enviados por Satanás para matar você espiritualmente. E você precisa ter o discernimento dessas coisas. Mas você só vai ter esse discernimento se você se render a Jesus. Não vai ser a sua força, não vai ser a sua percepção, mas vai ser a percepção de Deus que vai mudar a sua vida, que vai fazer você ver no mundo físico estratégias de Satanás para destruir a sua vida, para te afastar de Deus. E tu és meu. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de se reconciliar com Deus. Eu quero oportunizar você nessa noite. A igreja fica orando em nome de Jesus. A igreja fica orando em nome de Jesus. Aleluia. E tu és Aleluia. Jesus.
reconciliar-se com Deus nessa noite. A igreja ora. A igreja orando. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Eu quero orar por você nessa noite. Encontrei o que tenho. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Venha se render a Cristo nessa noite. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. É noite de restauração. É noite de reconciliação. Eis-me aqui. A igreja ora. É uma guerra espiritual. Tem pessoas aqui que precisam, sabem que precisam. Eu sou teu e tu és meu. Não resista ao Espírito Santo. Eis-me aqui. Renda-se a Ele nessa noite. Venha buscar ao Senhor nessa noite. Eu sou teu e tu és. Venha em nome de Jesus. A igreja ora. Há uma batalha espiritual aqui. A igreja ora. Volte ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho genuíno de Cristo. Ó, irmão, eu não sou de ficar insistindo, mas tem muita gente precisando voltar para Jesus aqui. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Venha abraçar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta. Eu vou orar. Eu vou orar, mas você não veio, viu? Meus momentos e os dias. Deus tenha misericórdia da tua vida. Meu respirar. Deus tenha misericórdia da sua vida. Meu viver. Como disse o evangelista Domingos, a vontade que a gente tem é de descer lá e pegar na mão, trazer aqui. Mas há uma liberdade de escolha que Deus deu ao homem. É voluntário. Vamos orar. A igreja ora. Levante a mão comigo em nome de Jesus. Vamos orar por essas vidas que se rendem a Jesus. Deus vai transformar essas vidas a partir de hoje. Deus vai virar a página. Daqui para frente vai ser revelações do céu na tua vida. Deus vai se revelar a você de uma forma inédita na tua vida a partir de hoje. Se você estiver levando o ato que você está fazendo aqui a sério, Deus vai mudar a sua história. Aleluia! Em nome de Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Nós, meu Senhor, nessa noite mais uma vez glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Te rendemos graças porque o Teu Evangelho foi pregado mais uma vez. E nós queremos apresentar a Ti essas vidas, ó Pai, que se renderam, meu Senhor, à Tua palavra,
que se renderam ao Teu Evangelho, que se rendem ao Teu Espírito Santo. Que nesta hora, Deus, o Senhor venha operar algo sobrenatural na vida deles. Que eles possam experimentar a nova vida que há em Cristo Jesus. Que eles possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa de Jesus. Que eles possam ter cada dia mais intimidade contigo, Senhor. Concede a Tua autoridade, a Tua força, o Teu poder, para que eles possam a cada dia perseverar nos Teus caminhos, abraçando este Evangelho e não outro. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles e que as bênçãos que estão sobre eles nessa hora possam ser estendidas às suas respectivas famílias. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda de Jesus. E todos digam amém. Regozijai-vos. Sempre no Senhor. Outra vez digo. Regozijai-vos. Deus abençoe até terça-feira, se Deus quiser. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti